Ninguém é obrigado a nada. E por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que faz as coisas com prazer. Olá, obreiros, pastores, bispos, nesta manhã de domingo, tão esperada por milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Somos mais de 12 milhões de pessoas que aos domingos, pela manhã, nos reunimos na sua casa para buscá-lo de forma bíblica, inteligente, de forma prática. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gálatas. Hoje iniciaremos o capítulo 2. Eu gostaria que, se possível, você fechasse os seus olhos, respirasse profundo, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que possamos desenvolver a nossa fé, a nossa salvação e o ministério que nos foi confiado de obreiros do Senhor, servos do Altíssimo, seja aprovado. Pois servir a Ti, ó Deus, é uma honra, é um privilégio de poucos, pois o Senhor afirmou que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Ajude-nos a ajudar a todos, inclusive a este que está passando por conflitos interiores. E abençoe, meu Pai, este dia, marcado por Ti, para derramar o Teu Espírito sobre os sedentos, para se casar com aqueles que realmente estão decididos a se entregar a Ti. Amém. Graças a Deus. Veja aí, então, no capítulo 2 do livro de Gálatas, Epístola aos Gálatas, versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. O Espírito Santo, através de Paulo, depois de 14 anos, já transformado, e agora um instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas, pois a obra é realizada pelo Espírito Santo, mas ele precisa que alguém se prontifique em falar dele, e não só falar, mas através da sua vida, do seu caráter, do seu testemunho, da sua transformação, provar a estes que lhe ouvem que realmente ele é uma testemunha viva da ressurreição do Senhor Jesus. Daí o porquê nós, bispos e pastores, enfatizamos tanto a importância do batismo com o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, ela não é uma testemunha viva da ressurreição do Senhor Jesus. Ela ouviu falar, mas quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente casa com o Senhor Jesus e você passa a ser uma testemunha viva da sua ressurreição. Paulo subiu a Jerusalém, levou Barnabé e Tito. Diz aí o texto sagrado que ele o fez por uma revelação, quer dizer, foi inspirado. Vá para Jerusalém. Naquela época, viajar não era como o dia de hoje, como nos dias de hoje, como nos nossos dias, que viajar é lazer. Antigamente, viajar era algo muito difícil, muito perigoso. Era algo realmente forçado. Ninguém viajava por lazer. As pessoas viajavam só por necessidade, ou por obrigação, ou por uma missão. E ele foi a Jerusalém, diz aí o texto sagrado, para falar das suas experiências entre os gentios, porque ele pregava Jesus, ele que havia sido um perseguidor, um crítico, ele que havia sido usado pelo diabo e os espíritos da religiosidade para perseguir e ameaçar e tentar destruir a igreja do Senhor Jesus, que são os cristãos. Agora ele pregava Jesus entre os gentios, quer dizer, os outros povos. Gentios são todos os outros povos, com exceção do povo judeu, que são os descendentes de Abraão. E ele o fez, diz aí o texto sagrado no versículo 2, de maneira que
alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, para que todo o seu esforço, todo o seu trabalho não fosse em vão. Então ele queria fazer tudo segundo a orientação e do conhecimento dos outros apóstolos, que estavam se dedicando aos judeus, e ele estava se dedicando aos gentios. Paulo, ele foi usado por Deus para salvar tanto a gentios quanto a judeus, o povo hebreu. Mas ele estava focado entre os gentios porque ele falava, ele tinha outra dupla nacionalidade, ele tinha acesso aos gentios mais do que os judeus que não tinham. A exemplo de Pedro, Tiago, João e etc. Então aqui diz no versículo 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quer dizer, ele levou Tito. Tito não era judeu, Tito ele era grego, de origem também hebraica ou hebreu, mas ele era grego, e diz o texto que, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quer dizer, entre os irmãos em Jerusalém, entre os servos de Deus, houve aqueles que quiseram impor a Tito: olha, Tito, para você ser salvo, você tem que circuncidar. Você tem que ser circuncidado. Mas Jesus havia dito que a circuncisão acontece no coração. Mas veja que mesmo na igreja primitiva havia pessoas que eram religiosas, que haviam assumido a fé no Senhor Jesus e queriam impor ou associar a fé com a religião, com a tradição judaica. E o Espírito Santo, através de Paulo, ensina, revela que não. Uma vez que a gente foi aceito como estávamos, a gente foi transformado, provando assim que realmente a circuncisão havia acontecido aonde? Dentro, no nosso coração, do arrependimento, da humildade, reconhecer que a fé que praticávamos era religiosa e não a fé bíblica inteligente. E diz o texto então, versículo 4, e isto por causa dos falsos, tá vendo aí? Irmãos, que se intrometeram e secretamente, olha só a falsidade, olha só o que acontece na igreja há mais de 2000 anos, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, quer dizer, para nos criticar, para querer colocar um jugo sobre nós. Então veja que há 2000 anos atrás havia pessoas no corpo dos apóstolos, dos obreiros, intencionados a colocar uma servidão, uma opressão, quer dizer, doutrinas, ensinamentos contrários à palavra de Deus, para que não houvesse liberdade. Nós somos livres, se não para pecar, nós somos livres para servir a Deus com alegria, com temor, com gratidão, com devoção, com respeito, não por imposição. Nenhum dos senhores como eu jamais fui, quando obreiro, voluntário, obrigado a evangelizar, ir à igreja. Eu assumi responsabilidades, mas eu nunca fui obrigado. Agora, quando eu decidi dedicar a minha vida por inteiro, tempo não parcial, mas integral no altar, como auxiliar, aí eu passei a ter, além de responsabilidades, eu passei a ter obrigações, porque agora a igreja me amparava para que eu pudesse cuidar do povo, amparar o povo. Veja aí o texto que eles, falsos irmãos, quer dizer, pessoas com título de obreiros, de evangelistas, de cristãos, agora se intrometiam no meio da igreja secretamente, quer dizer, demonstrando uma coisa que não era, demonstrando uma humildade que não tinham, demonstrando uma fé que não tinham, demonstrando um temor a Deus que não tinham. Quer dizer, quando diz aí, secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Quer dizer, eles conseguiram entrar demonstrando uma coisa que eles não eram. Mas a intenção deles, usadas pelos espíritos enganadores, era criticar, era julgar, era apontar o dedo. Para que Tito agora ficasse confuso, para que Paulo agora ficasse desmotivado,
Poxa, então todo o trabalho que temos feito foi em vão? Todos esses anos de dedicação? Será então que todas as pessoas que assumiram a fé em Jesus e não foram circuncidados não serão salvos? Não faz sentido. Quando Jesus havia dito que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Quando condenaram aos discípulos que comiam sem lavar as mãos, lembram? Jesus quebrou dogmas, tradições de homens e mostrou que a graça é mais difícil do que a lei. Mas a graça, pela fé, nos justifica. Quer dizer, quando nós somos sinceros, humildes e acatamos os ensinamentos, então isso nos abençoa, isso nos fortalece. Aí ele diz ali no versículo 4, que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Na Igreja Universal é proibido proibir. Ninguém é obrigado a nada. E por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que faz as coisas com prazer. Temos responsabilidade, sim, mas não para impor um jugo, escravidão, opressão a ninguém. Você tem que entender, obreiro, obreira, que você está em um nível, sabe? Você já leva 10, 15, 20 anos de fé, 5, 3, 2 anos. E essa pessoa que você está acompanhando na igreja tem 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Você não pode esperar que a cabeça dela, que ele entenda, que ele aceite o que você já vem praticando já há anos. Tem que haver consideração, tem que haver paciência, tem que haver respeito, porque isso também é fé. Isso também é amor. Isso é respeito. No versículo 5 ele conclui, aos quais nem ainda por 1 hora demos com sujeição. Cedemos, com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Quer dizer, nem por 1 hora. Eu não me dei o luxo e nem dei o gosto de ficar batendo boca com essa gente. Falei da fé, mostrei os testemunhos, não quiseram crer, não quiseram aceitar, paciência. Estes falsos, esses que se intrometeram secretamente entre nós para espiar a nossa liberdade e tentar nos condenar, eu não perdi tempo, nem 1 hora. Quer dizer, a gente não pode ficar dando ouvidos, batendo boca, discutindo com gente dentro da igreja que quer discutir opiniões, que quer impor a fé, que quer servir a Deus do seu jeito. A salvação é pela fé. Por isso ele disse, aos quais nem ainda por 1 hora cedemos com sujeição. Quer dizer, não ceda, meu amigo, não ceda, não se sujeite o que é contrário à palavra de Deus. Porque diz aí, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, vamos lutar para que o evangelho permaneça entre nós. Que sejamos primeiros a praticar a fé bíblica, a fé inteligente, a fé sacrificial. Espero que esta mensagem os tenha ajudado. Semana que vem daremos continuidade aqui diretamente do Cenáculo do Espírito Santo, porque está chovendo aqui em São Paulo e por isso gravamos aqui desde o Cenáculo. Que a continuação da vossa reunião seja uma bênção para você, para o seu pastor e para todos aí na sua cidade, na sua região, como também no seu estado. E não esqueça, nos veremos na IURJ ou nas nuvens. Até lá!